Senhor amado, mas sim seja o Teu Espírito Santo falando conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado. Bom dia a todos, por favor, vocês podem ficar sentados, todo mundo tranquilo, calmo. Nas últimas 2 semanas, nós tratamos do tema da criação, tratamos do tema da queda, e hoje a gente vai para um tema mais suave, nós vamos falar de salvação. Ok? E para falar de salvação, eu estou pedindo socorro, Deus. Que Deus me socorra nessa manhã para a gente falar sobre esse tema. Tá? Voltando ainda, continuamos o texto no livro de João, no Evangelho de João, no seu capítulo 3. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho, livro de João, aonde a gente vai ler do versículo 1 até o 21º. E começa assim o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu te digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu te digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando eu falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. Luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém, amém. Essa passagem ela é imediatamente subsequente àquela em que Jesus está no templo e se revolta com todo aquele comércio que nós tratamos na semana passada. É diante desse cenário que Nicodemos procura Jesus. E nessa manhã, eu quero tratar com vocês de 4 pontos, fazer 4 perguntas a cada um de vocês e a mim mesma. O sermão de hoje são 4 perguntas. E a primeira pergunta é: o que importa?
É ter Jesus no coração? É isso que é importante, ter Jesus no coração? É você ser um crente público ou um crente oculto? Veja que Nicodemos, ele era um líder religioso muito respeitado. Ele era, em termos gerais, vamos fazer um paralelo. Imagina que Jerusalém era o centro da adoração. Em Jerusalém haviam os grandes mestres do conhecimento da Escritura. Nicodemos era o principal deles naquele momento. Ele era um professor mor. Era como se fosse hoje um diretor universitário, um reitor. E é nessa condição que ele procura por Jesus, porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele não era ingênuo. Só que tem um detalhe nesse texto. Quando ele procura Jesus? Em que circunstância ele procura Jesus? Ele vai à noite, escondido, de forma oculta, para dialogar com Jesus, não para prová-lo, mas para tentar entender o que estava acontecendo naquele momento lá em Israel. E é nessa circunstância, às escondidas, que Jesus recebe ele. Jesus o recebe entendendo o que está acontecendo. E, de certa forma, Jesus o ironiza. Porque quando Nicodemos chama ele de mestre, ou de ensinador, de um professor, Jesus vai chamá-lo do mesmo modo. Só que questionando ele, não era para você já ter entendido o que está acontecendo? Veja que Jesus deixa claro as circunstâncias que está acontecendo. Ele deixa claro que o comportamento de Nicodemos era típico de uma sociedade que percebe o que está acontecendo, mas faz escolhas. É muito comum nós, cristãos, nós aqui, a gente está diante de realidades e situações e a gente finge demência. A gente finge que não está entendendo, aí vai pedir uma explicação que venha uma resposta confortável aos nossos ouvidos. Hoje de manhã, o Fernando estava dando uma aula aqui, e de certa forma, no papo que estava na aula, a gente estava percebendo isso, que existem cristãos que pegam uma coisa que está diante deles e tenta dar uma distorcida, uma amenizada, sabe o que é verdade, sabe qual é a realidade, sabe qual é a vontade de Deus, mas tenta dar uma maquiada. E fica fazendo perguntas, às vezes, que parecem, que não são perguntas toscas, são perguntas direcionadas, perguntas intencionadas, para tentar se esquivar da verdade, se esquivar de fazer o que é certo, se esquivar de fazer o que é aceitável diante de Deus, para poder atender o próprio umbigo. E essa condição que Nicodemos está. Nicodemos, ele está lutando ali contra aquilo que ele sabe que é verdade e diante daquilo que é confortável a ele. Muita gente começa a caminhar no Evangelho e ela se vê diante de receios, de medos, porque ela tem um status social qualquer, ela vive em círculos de pessoas que vão a julgar pela sua fé, por aquilo que ela crê, que vão ridicularizar, e por conta disso a pessoa começa a tentar viver uma fé oculta. Ela sabe o que é verdade, mas ela finge socialmente que ela concorda com tudo que os incrédulos fazem, porque ela tem uma reputação pública. Nicodemos tinha uma reputação pública, então ele vai procurar à noite, escondido,
E muita gente se esconde atrás dessa frase: Jesus sabe o que está no meu coração. Sabe, ele não é burro, mas ele também sabe tudo aquilo que você está fazendo, ele sabe tudo aquilo que você está escondendo, ele sabe tudo aquilo que você está se comportando, aquilo que você está mentindo, para que você não se exponha, porque na verdade você prefere estar legal na fita entre os escarnecedores do que com Deus. Essa reflexão que Jesus está tentando forçar a barra com Nicodemos. Nicodemos vem com uma pergunta, com uma afirmação de que o Senhor é um mestre, o Senhor é quem veio para ensinar Israel. E Jesus nota qual é o problema de Nicodemos. Tanto que Nicodemos, como será possível o homem nascer de novo? Tem gente que realmente tem dificuldade de entender esse texto, porque às vezes não se aproximou tanto da Escritura, mas Jesus sabe que Nicodemos conhece bem a resposta. O que Jesus está falando, em termos gerais, é o seguinte: você é um mestre na Escritura. Então não vem com conversinha fiada de que você não sabe do que eu estou falando. Que existe uma promessa na Escritura, que existe um texto que eu estou citando nesse diálogo. Que texto era esse? Jesus está se fazendo uma referência ao livro de Ezequiel, no capítulo 36. Um texto que crente velho fala toda hora, mas que corta um pedaço. Lá em Ezequiel 36, versículo 25 ao 27, vamos ver se vocês não conhecem esse texto. Então aspergerei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e da sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Vocês acham que Nicodemos não conhecia esse texto? Ele estava fingindo demência. Ele estava tentando ser literal. Não, é que você falou aqui em novo nascimento. Como é que a gente pode voltar, eu sendo velho, voltar para o ventre da mãe? É uma perguntinha meio tosca. Às vezes, crente velho de igreja, crente que está aí, caminhando com Deus, fica fazendo pergunta boba, para tentar se eximir de cumprir aquilo que Deus quer da vida dele. E Jesus, ele não dá lugar a ficar dando resposta de brincadeira. Você já é mestre. Você está querendo realmente dizer para mim que você não entendeu o que eu estou falando? Que você, que deveria ensinar Israel a caminhar junto naquilo que é a vontade de Deus, você permitiu tudo aquilo que aconteceu no templo, que eu tive que expor. Você quer dizer para mim que você não sabe que a promessa de Deus foi trazer o nosso povo de volta para Israel, mas não é simplesmente para usufruir do terreno, mas para ter uma vida digna, reta e santa, que o Senhor, Ele quer que o seu coração seja totalmente convertido, e isso implica em obedecer e viver a vontade de Deus. Isso é algo que tanto servia para Nicodemos, como serve para mim, e serve para cada cristão. Jesus, ele conhece quais são as ambições humanas, quais são os medos humanos, ele sabe tudo isso, mas ele nos propõe que a gente, no lugar da nossa reputação social, do nosso medo da discriminação, nós coloquemos a nossa fidelidade a Ele em primeiro lugar. E não é dentro do ambiente da igreja, é na sua vida como um todo, é na minha vida como um todo, são nas escolhas que eu faço, na minha vida inteira, como eu vivo,
como eu me relaciono, como eu trabalho, como eu lido com as pessoas. O Senhor, Ele quer de mim a consciência de que Ele me lavou, Ele me purificou dos meus erros, Ele teve o trabalho inteiro de me purificar do pecado. E cabe a mim viver dignamente em relação a isso. Prosseguir realizando a obra que Ele começou em mim. Mas se eu ficar valorizando apenas a minha vida material, de modo algum eu vou ter vida espiritual. Por isso que ele pergunta, se eu falei de coisas materiais e vocês estão fingindo demência, imagine se eu começar a falar as coisas do alto. É nesse sentido que a gente é desafiado a entender que a nossa vida não é apenas levar Jesus no coração. Senão, Jesus salvava só o músculo cardíaco. Jesus, ele quer que nós façamos escolhas reais, verdadeiras, daquilo que a gente escolhe realizar. Por exemplo, vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo prático. Quando eu me converti, eu trabalhava no ramo da hotelaria, lá no Rio. E no ramo da hotelaria, a gente está exposto a diversas necessidades de hóspedes que são perversas. E você está ali para realizar aquilo. A verdade é essa. E quando eu me converti, eu percebi que isso era totalmente incompatível com a minha fé, com aquilo que eu estava aprendendo. Me doía profundamente aquela convivência que ali eu entendia que era absurda. E eu precisei fazer uma escolha. Eu precisei abandonar a profissão em que eu estava, pedir demissão, sem saber o que seria de mim no dia seguinte, confiando que Deus cuidaria de mim, porque aquela profissão não servia mais para mim. Às vezes, precisamos tomar decisões radicais para ter uma mudança de vida que seja radical, porque todo mundo quer experimentar as bênçãos do Senhor. Me diz aqui quem não quer. Me diz aqui alguém que não, eu não quero que Deus abençoe a minha vida. Mas junto com isso, a gente precisa reconhecer que para que a gente entre na graça do Senhor, a gente precisa viver segundo os seus estatutos. É isso que Ezequiel está falando. E é isso que Jesus está citando para Nicodemos. A segunda, um texto que eu acho que é basilar para você entender essa dificuldade e que você precisa tomar uma decisão, é aquilo que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 16, verso 25. Se você se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se você abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará. É decidir se você quer continuar andando na penumbra ou você quer decidir andar na luz, na sua vida como um todo. A segunda pergunta desse novo nascimento é se existe um jeito certo de viver. A gente vai encontrar essa conexão entre que Jesus está falando com Nicodemos, dessa necessidade de nascer de novo, a respeito de como a nossa vida vai refletir esse padrão. Uma vida redimida por Cristo, ela deixa de ser uma vida que a gente vive simplesmente por nossas paixões e os nossos medos. O que significa isso? Todos nós temos paixões e medos. Todos nós temos coisas que nos atraem, sonhos, projetos e planos. Todos nós temos. Eu tinha, e isso voltou a ser verdade. Eu tinha uma série de sonhos, paixões e planos antes de conhecer Cristo. E houve um processo na minha vida, que precisa ver na vida do cristão, desses sonhos, processos,
esses planos, eles serem ressignificados à luz do Evangelho. Jesus, ele nos desafia e nos confronta a você encarar quais são esses sonhos que você tem e balizá-los pelo Evangelho. Por exemplo, tem pessoas que começam bem, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. O sujeito, ele quer fazer uma faculdade, ele quer ser um professor universitário. E não há nada de errado, é legal ser um professor universitário. Se a motivação dele for purificada, ele vai ter como propósito de ser um professor universitário, ou um professor de rede pública, ou um professor, seja do que for, em compartilhar. Porém, normalmente, o que acontece com projeção social, de ser um autorreconhecimento, de ser o maior de todos, de ser o melhor de todos, de utilizar o poder que advém disso para constranger pessoas, para ser melhor do que outras pessoas. Então, paixões, desejos, precisam ser ressignificados à luz do Evangelho. Eventualmente, nas nossas vidas, antes de conhecer Cristo, nós queríamos coisas que facilmente nós permitimos que fossem corrompidas. Por exemplo, há algum mal em querer ter um bom automóvel? Não há. Mas quantas vezes você conhece pessoas, ou talvez você já tenha pensado assim, que você olhava, e o indivíduo às vezes olha para o automóvel como um símbolo de status, para ele mostrar que é melhor do que outra pessoa. Ou utilizar aquele automóvel como meio de sedução. O automóvel não é o problema está onde? No coração humano. Aí a pessoa, quando ela é ressignificada por Cristo, o Senhor não diz que ele, não, você não pode mais desejar ter um automóvel, não, mas você pode desejar ter esse automóvel pelo motivo certo, para um fim correto, para uma finalidade, para um objetivo transformado e redimido. Assim também são os seus medos. As pessoas têm medos, têm traumas, têm dificuldades na sua vida, e como ela vai lidar com isso, precisa também ser ressignificado pelo Evangelho. Algumas pessoas, por conta dos seus medos, dos seus traumas, elas se cercam de proteções cheias de espinhos e ferem os outros. A gente costuma dizer aqui que quem foi ferido, fere. Mas, à luz do Evangelho, aquela pessoa que foi ferida busca cura em Deus, por todos os meios que o Senhor, Ele propor na vida dessa pessoa, para que essa ferida que ela sofreu se torne causa de cura. E aí, quem foi curado, cura. Tem pessoas que foram maltratadas na sua infância, que foram abusadas, que foram magoadas, que foram traídas. E enquanto elas não deixam Jesus entrar em suas vidas, elas permitem que tudo isso seja motivo para agredir o próximo, para menosprezar o próximo, para achar que o outro é da mesma natureza pervertida do que é daquele que o machucou. Ela julga todo mundo que está ao seu redor pela régua, pelo critério daquele que o feriu. E isso não é o propósito de Deus, porque Ele quer que nós abramos o nosso coração para que a gente possa até se sacrificar pelo próximo, para poder trazer ele para a luz. E é difícil realizar isso, não é fácil. Mas isso é uma questão de novo nascimento. Nascer de novo não é apenas renunciar ao pecado, mas é renunciar aos propósitos dos sonhos e às consequências das dores que a gente teve no nosso passado. De buscar dar um novo significado a todas essas coisas
e daquilo que ainda é aproveitável por Deus, a gente purificar os nossos corações pecadores, para que a gente possa viver uma vida que reflita aquilo que Deus fez em nós, ou aquilo que Deus está insistindo em fazer em nós, apesar de nós mesmos. É a gente entender que em Cristo existe sim um jeito certo de viver, e que não era o nosso jeito que a gente escolhia viver antes. Veja que o Senhor, Ele não pede que nós renunciemos à vida e cometamos um suicídio, não. Ele quer que nós tenhamos vida e vida abundante, mas é uma vida com significado, com propósito. Não há nada errado em ser um empresário, não há nada errado. Prover emprego a pessoas, produzir algo de bom para a sociedade, isso é ótimo. Mas é absurdo alguém que abre uma empresa para explorar pessoas, para sonegar os seus impostos, para não pagar os seus funcionários, usar de balança enganosa, prometer um produto e não entregar. Como, mais uma vez, a gente sempre diz aqui, como Lutero disse ao sapateiro, faça o melhor sapato, venda pelo preço justo. É uma mudança de característica ética, de você olhar para aquilo que você é e você faz no mundo, e naquilo que você faz e que você é no mundo, você passar a refletir a natureza de Cristo em você. É você refletir a partir daquilo que você começou a conhecer em Cristo. O que Jesus Cristo faria no seu lugar? Em que, nos seus passos, caminhando com as suas sandálias, o que Jesus faria? Sendo dono de um estacionamento, dono de uma pizzaria, sendo funcionário de um banco, sendo funcionário de um salão de cabeleireiro, funcionário de um supermercado, dono de um supermercado, o que quer que você faça na sua vida, se aquele que se relaciona com você olhar e diz, esse cara é diferente, ele não está fazendo igual todo mundo faz, ele age por uma ética diferente da que eu vejo os outros fazerem. A terceira pergunta que esse texto me diz, que ele me faz, a terceira pergunta que esse texto fez para mim, e eu preciso compartilhar, é a respeito se a cruz é de Cristo, ou se ela é nossa. Não há dúvidas que quem foi crucificado lá no Calvário e sangrou foi Jesus o Cristo. Mas essa cruz era dele? Essa cruz era uma propriedade dele? Ou se essa cruz era minha? Alguém muito melhor que eu já disse, quando foi perguntado a respeito, se fosse você que estivesse lá no jardim do Éden, se você teria cometido o mesmo pecado de Adão, e esse alguém muito melhor que eu disse, eu estava lá, eu sou aquele Adão. O pecado não foi de Adão, o pecado é meu. Eu teria feito pior. Os mesmos erros dele são os erros que eu cometo na minha vida, e dos quais eu preciso ser purificado. A cruz de Cristo era minha, era eu que, mas o meu sacrifício não pagaria o meu pecado. Quando Jesus ele faz uma relação para Nicodemos, falando daquele poste ídolo com uma serpente enrolada, era porque ele sabia quem Nicodemos era, que ele tinha capacidade de entender aquilo. Se alguém não se lembra, quando o povo sai da escravidão do Egito e atravessa lá o Mar Vermelho, depois das 10 pragas que os libertaram, depois de ver todos esses milagres, o que o povo faz? Se alegra? No primeiro momento, no primeiro dia.
Na página 2, sabe o que o povo faz? Começa a reclamar de que o sol está quente, diz que o maná não presta, que era melhor no Egito, que tinha carne lá. Só murmura, só reclama de tudo. E olha como tem crente que faz isso na vida. Sente saudades da escravidão do pecado. Olha para a escravidão do pecado e diz, mas era tão bom, era tão legal naquela época que eu fraudava os outros e ficava com lucro, bacana. Era tão maneiro que eu usava do meu charme, eu tinha o que eu quisesse. Era tão bacana que eu vendia muito melhor do que eu vendo hoje, porque não tinha nada me acusando, não tinha uma culpa ali, escondida no coração, que me atrapalha hoje a mentir para vender. Era tão bom ser escravo do pecado. E Moisés, ele faz o quê? Ele olha aquele povo e não sabe o que fazer para instruir. Aí Deus dá uma instruçãozinha diferente. Vocês lembram o que foi? Acontece uma praga de serpentes venenosas no meio do arraial. Para onde quer que eles vão, serpentes venenosas os picam. E essas serpentes nada mais são do que o reflexo da moral e do espírito daquele povo. Porque da mesma forma como a serpente enganou no paraíso, fazendo as pessoas, Adão e Eva, desejarem aquilo que não era deles, buscarem para si aquilo que eles achavam que era uma liberdade que Deus tinha, e para isso acreditaram no engano, aquele povo se enganou, de que eles eram capazes e era possível para eles lidar com benefícios pecaminosos. E por conta disso, Moisés recebe uma ordem de Deus, faz uma serpente de bronze, enrola numa estaca e mostra para esse povo o pecado deles na forma de uma estaca, de uma serpente enrolada, para que eles olhem e sejam curados dos seus próprios pecados. O arrependimento daquele povo fez eles olharem para aquilo e serem salvos. Porque o pecado deles foi exposto diante deles. E assim eles puderam ser salvos do seu próprio pecado. E é isso que Jesus fala para Nicodemos. Que aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, precisava ser exposto da mesma forma para que a humanidade pudesse ser salva. Então eu entendo, eu percebo, que a minha situação humana é de estar sendo sempre tentado pelo pecado, e que cabe a mim resistir a ele, e olhar para a cruz. E olhar para a cruz não somente como um símbolo, como um objeto, mas olhar para a cruz e reconhecer o meu pecado crucificado ali. Aquilo que é perverso em mim, eu entender que tem que estar naquela cruz. E dessa forma eu ser salvo de mim mesmo. É isso que aquele símbolo deveria representar. Essa representação não pode fazer com que o símbolo seja maior do que aquilo que aquilo representa. A minha consciência de que o meu pecado precisa estar crucificado e não mais vigorando, vigente, reinando na minha vida, que quem precisa reinar na minha vida é aquele que foi crucificado no meu lugar. Entender isso é mais ainda, é entender que ali existe um exemplo para mim. Aquele que me salvou, resolveu e decidiu, por vontade própria, ser sacrifício em meu lugar, para que eu aprendesse a me sacrificar pelos outros.
é olhar para a cruz e ver um exemplo, um modelo, que diga para mim que eu posso viver uma vida de sacrifício, de amor, de serviço, servindo ao meu próximo como o meu Senhor serviu para mim. Da mesma forma como o Senhor da minha vida, Ele escolheu anunciar, ensinar, viver aquilo que Ele ensinava, até as últimas consequências, que eu não me esconda atrás do meu medo, que eu não me esconda atrás das minhas preocupações, que eu não me esconda atrás de interesses particulares e mesquinhos, mas que eu coloque a minha vida em serviço do meu próximo. O Senhor Jesus, Ele vai dizer lá em João capítulo 15, que este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem assim como eu ordeno. Viver essa vida como se nada mais existisse, viver essa vida sem entender que o sacrifício de Cristo em meu lugar é uma aula para que eu sacrifique na minha vida pelo meu próximo. Se eu não entender isso, eu não entendi o porquê do Evangelho. A quarta pergunta que esse texto fez para mim, e que eu vou compartilhar para encerrar essa palavra, é se você prefere perdão ou segredo. Você prefere perdão ou segredo? O Senhor Jesus, Ele fala de uma luta entre luz e trevas, daqueles que se aproximam da luz, ou daqueles que fogem da luz para ficar nas trevas, para que as suas obras não sejam reveladas. Na eternidade, antes de tudo que foi feito viesse à existência, Deus já tinha decidido nos salvar. Ele já tinha iniciado um plano maravilhoso de luz para iluminar a vida dos salvos. Em Efésios diz que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós, seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Essa é a luz que veio ao mundo. Por isso que ninguém é indesculpável. Ninguém está isento, porque a luz se fez presente no mundo. E aqueles que olharam para a luz e se aproximaram da luz, receberam em si o perdão dos pecados, foram iluminados e purificados. Porque imagine o seguinte, lá a sua avó, sua bisavó, antigamente lavava uma roupa e colocava no sol para coarar. Você sabe por quê? Porque a luz do sol eliminava os germes que estavam naquela roupa. Não era a água que ela tinha usado nem o sabão, era a luz que purificava, que esterilizava aquele tecido. E da mesma forma, é a luz do Senhor que vai expor aquilo que havia de errado em nós, os germes da nossa corrupção e do nosso pecado, expostos não para a nossa vergonha, mas para nosso perdão. Porém, as pessoas, às vezes, odeiam a luz, porque elas não querem que os seus pecados sejam revelados. As pessoas até querem o perdão, mas elas preferem o segredo. E ao preferir o segredo, elas decidem caminhar nas trevas. Conhecer Jesus é o que Nicodemos está precisando aprender naquele momento. É não andar mais nas trevas. É deixar de procurar Jesus na calada da noite, em segredo,
para que ninguém saiba que ele está ali, para que ele não exponha as suas vergonhas, para que os seus pecados não sejam expostos. Tentar manter reputação social. Fazer isso é rejeitar a luz de Cristo. O chamado para o Evangelho requer de nós abandonar esse tipo de reputação. É saber que os nossos erros, os nossos pecados foram perdoados, e só foram perdoados porque nós desistimos dele, e nós colocamos diante de Cristo e dizemos: aqui, o meu problema é esse, a minha dificuldade é essa, a minha tentação é essa, aonde eu caio é aqui. Senhor, eu sozinho eu não consigo, sozinho eu não aguento, mas fazendo isso, é o Espírito Santo que vem sobre a sua vida, e ele não espera que você seja forte, ele é força em você, para fazer com que você possa resistir ao adversário, e o pecado se tornar uma lembrança do passado esquecida. Porém, se você escolhe ocultar a sua vida, ocultar o seu pecado, preferir a sua reputação, e você não expõe diante de Deus os seus erros, os seus pecados, se você faz essa escolha, você é como aqueles que fogem da luz, e dessa maneira, em vez de encontrar perdão, só deixa a reputação, porém até ela você perde. Porque se há uma coisa que o adversário não tem poder sobre você, é quando você decide andar na verdade. O adversário, ele não pode te acusar daquilo que você confessou e do que você foi perdoado, porque quem confessa pecado encontra misericórdia. Cristo passa a habitar em você naquela situação, porque você decidiu entregar o seu pecado na cruz, o meu pecado cravado na cruz, colocado na cruz, de forma pública, expulsando ele da minha vida, para que eu possa viver à luz do Evangelho. É escolher entre esse esconderijo de vergonha e a liberdade do perdão. Confessando pecados, a gente escolhe a cura, a gente escolhe a liberdade, a gente escolhe o perdão, uma vida de transparência, uma vida de autenticidade, permitindo que a luz de Cristo ilumine todos os cantos da nossa vida, para que nada possa ser envergonhado, porque aquilo que foi o seu erro no passado, você decidiu colocar na cruz, como aquela serpente levantada no deserto, como a cruz que subiu no Gólgota. É um convite para mim, para você, para cada um de nós, que a gente experimente essa redenção, essa vida abundante que Cristo oferece. E eu quero encerrar citando uma frase de Agostinho: que a luz brilhe nas trevas. Esse é o grito de um coração que ama. Que a luz brilhe nas trevas, pois assim nasce a esperança, assim nasce a fé, assim nasce o amor. E é tudo isso que importa. Amém.